teve alguns comentários no meu grupo. Eu tenho um grupo chamado David Pinheiro Psicologia. E aí, como começou o Setembro Amarelo, houve alguns comentários. Esses comentários são legais para a gente dialogar em relação a esse tema do Setembro Amarelo. Eu acho que mexeu mesmo. O que acontece? Um dos comentários foi sobre essa questão de que as pessoas, em algum momento da vida, acabaram se tornando frágeis psicologicamente falando, né? Ou seja, falar de Setembro Amarelo é como se a gente falasse que as pessoas estão ficando cada vez mais frágeis, psicologicamente falando, né? E aí, assim, foi comentado que é triste ver quantas pessoas adoeceram nesse tempo. Antigamente você não via isso tão explicitamente. Alguém compartilhou essa ideia e depois alguém compartilhou uma outra ideia, dizendo assim, penso que antes éramos forçados a ser mais fortes e aprender a lidar com nossos traumas no dia a dia de forma mais natural. Aí alguém veio e fez um outro comentário. Além de se dar pouca ou nenhuma atenção à saúde mental. E aí, né, enfim, isso são comentários que, de certa forma, representam esse olhar em relação à saúde mental. E aí eu queria propor um diálogo em cima disso. A percepção de fragilidade psicológica pode ser influenciada por diversos fatores. Quando a gente olha e pensa assim, as pessoas estão mais frágeis mentalmente falando, a gente tem que levar em conta alguns fatores. Por exemplo, a maior conscientização. Hoje em dia, há mais informação e abertura sobre saúde mental, o que leva a um diagnóstico e tratamento mais frequente. Como as pessoas estão mais conscientes do que é saúde mental, provavelmente a gente não tinha essa consciência toda, é natural que apareça mais diagnóstico, né? As pessoas estão falando mais sobre isso. Então isso faz algumas pessoas se identificarem e procurarem ajuda. Aí dá a sensação de que as pessoas estão mais frágeis, porque está aumentando o diagnóstico. Então assim, o primeiro fator, as pessoas estão mais conscientes. Segundo fator, nós vivemos num tempo de tecnologia, redes sociais. E assim, a comparação constante nas redes sociais pode afetar a autoestima e bem-estar emocional. Talvez o mundo tecnológico tenha facilitado que algumas questões emocionais aconteçam mais frequentemente. E aí dá a sensação de que as pessoas estão mais frágeis. Número 3. Mudanças culturais. Os valores e as expectativas sociais evoluíram. A cada momento da história, as pessoas tinham determinados valores, determinadas expectativas sobre como ser, como proceder, como levar a vida. E isso pode influenciar a forma como as pessoas expressam e lidam com suas emoções. Então a forma de expressar as emoções pode ter mudado ao longo do tempo, o que pode dar a sensação de que as pessoas estão mais frágeis porque estão aumentando o número de diagnósticos. Talvez isso seja porque a expressão da emoção ficou mais, digamos assim, mais natural nesses tempos, né? O que antes não era bem visto. É importante lembrar que a saúde mental sempre existiu, não é coisa nova não. Mas era muito menos discutida, a gente falava menos sobre saúde mental e compreendida. As pessoas não compreendiam o que era saúde mental. O aumento aparente de casos pode ser resultado de uma maior visibilidade e não necessariamente de um maior aumento real de problemas. E aí assim, tem uma questão de que quando a gente trata a saúde mental como uma fragilidade, a gente pode acabar gerando culpa nas pessoas, né? Ou seja, se tu tá frágil emocionalmente, significa que tu falhou em se cuidar, né? Por que tu ficou assim? Isso aí é uma fraqueza, né? Quando a gente pensa nesse nível, e é aí que o Setembro Amarelo existe, para a gente mudar um pouco esse ponto de vista. A gente acaba gerando um sentimento de culpa, ou seja, as pessoas podem se sentir culpadas por estarem passando por um momento de dificuldade. E culpar uma pessoa por ela estar no momento de dificuldade pode ser um fator de risco para suicídio, porque ela sente que ela falhou, que ela não é capaz.
e isso pode ser fator de risco de suicídio. Se a gente culpa as pessoas que estão doentes mentalmente falando, a gente pode, através desse discurso, através desse discurso, favorecer que a pessoa se sinta culpada e essa culpa faça ela se sentir inadequada e, portanto, um problema, e aí isso pode gerar o desejo de morte. Então, no Setembro Amarelo, a gente precisa reformular o nosso discurso. As pessoas não estão mais frágeis, elas estão mais conscientes de que precisam ser ajudadas e por isso estão procurando ajuda. Isso não precisa ser relacionado com fragilidade ou fraqueza, tá? Pelo contrário, isso pode ser até um sinal de coragem, né? Eu estou quebrando meus próprios medos para ir procurar ajuda, tá bom? Isso pode ser visto até como coragem. Então vamos tentar olhar isso, a doença mental, não como uma fraqueza, porque senão nós vamos gerar culpa. A sociedade vai começar a se sentir culpada por estar adoecendo e estar procurando ajuda. Então culpar num momento de problemas mentais não é a melhor saída. Vamos tirar esses estigmas, tá bom? Um abraço.